Irmãos, abram a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. O texto que leremos inicia-se no versículo 14 e vai até o versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Conta-se uma lenda muito antiga atribuída a Sócrates, o grande filósofo. E essa lenda fala que o cisne branco é um animal muito belo, nós conhecemos este animal. Mas a lenda diz que ele passa a sua vida toda silente, sem dar nenhum tipo de ruído, fazer nenhum tipo de ruído. Mas quando ele está próximo de morrer, está próximo à sua morte, ele então canta um belo cântico, vamos dizer assim. Ele solta a voz, ele traz um som belíssimo. As evidências mostram que essa lenda não é verdadeira, porque o cisne branco, ele ele emite muitos sons durante a sua vida. Mas, apesar de tudo isso, apesar de não ser verdadeira, o mundo tomou para si essa lenda como verdadeira. E eles atribuem aos grandes artistas o seu último canto, a sua última obra antes de morrer, como sendo a mais preciosa e a mais bela de suas artes. Vários artistas, antes de morrer, pintores pintaram grandes quadros, músicos compuseram grandes melodias antes de sua morte. Então tem-se como a sua obra magna. O texto que está diante de nós é parte de uma carta muito especial. Podemos dizer a última carta do apóstolo Paulo. Quando ele estava para morrer, ele escreve esta carta. E ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo. Com a ilustração, não queremos afirmar que é a carta mais importante de Paulo, longe disso. Mas apenas salientar que ela é uma carta carregada de considerações importantíssimas. Você poderia pensar, se você soubesse que iria morrer daqui um pouquinho, e você tem que deixar alguma coisa escrita importante para alguém, o que você deixaria? Certamente você faria um esforço para deixar as coisas importantíssimas para aquela pessoa. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O apóstolo Paulo estava preso, e ele reconhece no versículo 6 do capítulo 4, você pode olhar: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabe que vai morrer. Os estudiosos da palavra de Deus consideram o ano 67 depois de Cristo como o ano do martírio, da morte do apóstolo Paulo. Certamente essa carta foi escrita antes. Então, talvez 65, 66, bem próximo a essa data. A última carta. Gravem isso. Toda a Escritura tem o mesmo peso e autoridade, mas esta está carregada de emoção, carregada de dizeres e ordens para que Timóteo
viva em um tempo bastante conturbado. Se vocês olharem, abrirem a Escritura no capítulo 3, que é a parte total do nosso texto, ele diz assim no primeiro versículo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Então Paulo está introduzindo nesta parte da carta o cenário que Timóteo estaria vivendo. E o versículo 10, então, ele insere uma primeira advertência direta a Timóteo com a expressão tu, porém. Ele diz no versículo 10 do capítulo 3: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E assim ele vai. E quando chega agora no nosso texto, o versículo 14, o primeiro versículo do nosso texto escolhido, ele reutiliza a expressão tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Sendo assim, dito todas essas coisas, tendo todas essas informações, convidamos os irmãos a receberem a palavra do Senhor nessa manhã, sobre o seguinte tema: permanecendo, enfrentando dias difíceis. E a primeira regra é permanecendo na palavra de Deus. Enfrentando dias difíceis. Paulo instrui Timóteo a viver os próximos anos de sua vida, depois de sua partida, e ele diz: os tempos são terríveis. Os homens são todas essas coisas que Paulo escreveu e que acabamos de ver aqui. Então, o que devemos fazer para enfrentar dias tão maus como aqueles que Timóteo enfrentou depois da partida do apóstolo Paulo, que era alguém que ele sempre procurava, alguém que ele sempre confiava e que o instruíra na verdade de Deus? Então o apóstolo Paulo utiliza esse tu, porém, pela segunda vez na carta. E ele diz: tu, porém, versículo 14, bem no início, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma ordem apostólica, uma ordem direta do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, os homens são terríveis, serão maus, irão de mal a pior. Tem uma ordem para você diante disso. Enquanto os homens vão de mal a pior, enquanto as coisas pioram ao seu redor, enquanto as pessoas mudam os valores a cada dia, tu permanece. Chama atenção para dois aspectos aqui. Em primeiro lugar, quando a Escritura utiliza esse recurso tu, ela está sendo ímpar na história mundial. Quando o Senhor Deus deu a sua lei para o seu povo no Monte Sinai, já haviam vários códigos de lei no mundo antigo, vários preceitos que os homens escreveram, ordens, leis casuísticas, ou seja, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas em nenhum código antigo, do Antigo Oriente Próximo, existe a expressão tu. Somente nos 10 mandamentos dados pelo Senhor Deus para o seu povo. Tu não terás outros deuses diante de ti. Reparem, o povo era numeroso. Ele poderia usar o plural de segunda pessoa. Vocês não farão isso. Mas ele diz especificamente: tu não terás outros deuses. Tu não farás imagens de escultura.
Tu não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tu lembrarás do dia de sábados. E assim ele conclui as 10 ordens, usando o tu. E isso é radicalmente inovador no mundo antigo inteiro. Você não encontra em nenhum código antigo. E agora, pensando como um hebreu, inspirado por Deus, escrevendo a palavra de Deus para Timóteo, que chega até nós, ele diz, tu, porém. Sabe o que significa esse tu, porém? Esse tu, porém, significa que o Senhor Deus está se dirigindo pessoalmente a cada um dos seus filhos. Pessoalmente. Não ao povo simplesmente como uma massa total. Mas ele está olhando para cada um dos seus filhos e dizendo, tu não faz isso. Eles fazem, tu não. Tu não. É isso que a palavra está ensinando. E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo aqui. Permanece, a ordem é, permanece, fica firme, não seja removido. É interessante que nós podemos observar rapidamente que o nosso tempo as coisas estão mudando rapidamente aqui. As coisas estão mudando de uma hora para outra. Assistindo a um filme esses dias, observamos que havia uma insistência em determinada cena daquele filme. Existia um casal caminhando pela rua. E essa cena se reproduziu várias vezes no filme. E chamou-nos a atenção o seguinte fato, de que em todas as cenas deste casal caminhando pela rua, a moça estava para o lado de fora da calçada e o jovem para o lado de dentro. A sabedoria popular sabe que isso é um equívoco. Quando um jovem casal está passeando, quem deve ficar do lado de fora da calçada é o rapaz. E a moça do lado de dentro. Por quê? Para que ela tenha sempre a sensação de proteção. Isso é uma regra comum, está no senso comum. Mas os tempos mudaram. E as pessoas, os formadores de opinião, fazem de tudo para que isso seja revertido. Isso é só um detalhe do nosso tempo. Isso é só uma amostra de que como as coisas mudam. Esses dias, ou melhor dizendo, o ano passado, 2021, um conhecido pastor brasileiro afirmou categoricamente que a Bíblia precisava de uma atualização. Ele disse isso, porque a Bíblia é um livro muito antigo e ela precisa ser atualizada. O que esse senhor, esse pastor não se deu conta, talvez, ou cego pelo diabo, é que isso já aconteceu na história da humanidade. A Bíblia já foi atualizada. O Senhor disse para o primeiro casal, não comam do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então vem a serpente, mais sagaz que todos os animais, e diz, não, vamos atualizar isso aí. Vamos recodificar. Ele não disse isso. É que o dia que vocês comerem, vocês serão como deuses, serão como Ele. E nós sabemos todo o resto da história. A humanidade toda caiu da presença de Deus e fomos afastados, fomos expulsos na pessoa de Adão e Eva do jardim do Éden. A vida antes da queda era uma vida bela, perfeita, diante da face de Deus, que todos os dias, na viração do dia, vinha ter com o homem, face a face, tete a tete. E agora, Ele não vem mais. Mas nós temos Cristo. Nós conhecemos a história da redenção. A ideia de que o mundo muda e as coisas mudam não significa que nós devamos ir nesta corrente, porque esta é a proposta do diabo. Vá atrás, faça, para que você seja aceito. É interessante que o apóstolo Paulo continua dizendo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste
e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está rememorando mais uma vez a trajetória de Timóteo. Se os irmãos perceberem no capítulo 1 da segunda carta, olhem o capítulo 1. A partir do versículo 3, o apóstolo diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Timóteo, ele surge no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, logo após a briga que Paulo teve com Barnabé por causa de um homem chamado João Marcos, sobrinho de Barnabé. Eles tiveram um desentendimento e Paulo diz: eu não vou levar João Marcos mais comigo. E Barnabé diz: não, ele vai sim, para a segunda viagem missionária. Então eles rompem, vai um para cada lado. Então ele chega em Derbe e Listra, Paulo chega em Derbe e Listra e encontra quem? Timóteo, de quem a igreja falava muito bem. E agora ele está rememorando no início da segunda carta: a fé que habitou na tua avó e na tua mãe, agora habita em ti também. E agora aqui no nosso texto ele diz: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a fé, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Alguns elementos importantes nessas informações. Em primeiro lugar, Timóteo foi inteirado sobre a verdade de Deus, de que foste inteirado, ou seja, ele recebeu o conselho de Deus. Ele foi instruído na palavra de Deus. Ele só pode permanecer porque ele foi ensinado. Ele recebeu o conselho de Deus. E quando nós lemos aqui, sabendo de quem o aprendeste, é um detalhe muito importante aqui no texto grego. Este quem aqui, ele é plural. Então o apóstolo está dizendo: você aprendeu tanto da tua família, mas também junto a mim. Você sabe agora de quem o aprendeste, é o que ele diz no versículo 15. Perdão, versículo 14. De quem o aprendeste? Da família e do próprio apóstolo. A ideia é: você foi ensinado e você veio a crer por causa desta ação da sua família e do apóstolo. E que desde a infância sabes, é algo muito importante para o nosso entendimento. Porque no início da carta, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que há em ti. A ideia que parece nos primeiros versículos do capítulo 1 é que Timóteo estava jovem, tímido, e Paulo diz: reavives o dom de Deus que há em ti. Mas estes sábios aqui, quando Paulo escreve esses sábios, a demonstração aqui que temos é que, embora talvez fraquejante, tímido, não avivado, porque se tem que reavivar o dom, talvez estivesse um pouco parado, vamos dizer assim, fraquejante. Estes sábios aqui, a ideia é que Paulo sabia que ele continuava a estudar as Escrituras. Algo que foi feito no passado e que continuava sendo feito naquele tempo presente. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo diz: você tem lido a Bíblia, você tem lido os textos sagrados. E agora Paulo complementa: sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não sabemos se em algum momento Timóteo estava vacilante. Talvez sim. O tom da carta, as informações que Paulo traz. Versículo 4: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Versículo 5 do capítulo 4: tu, porém, sê sóbrio. São ordens para que ele se levante, para que ele resista os dias maus, permanecendo na palavra que ele aprendeu da sua família e do apóstolo inspirado por Deus. Sendo assim, a primeira lição que tiramos destas verdades de permanecer na palavra, enquanto tudo muda, enquanto os outros vão, é que, para enfrentar dias difíceis, você deve fazer o contrário daquilo que o mundo perdido tem feito.
Se bons costumes não devem ser abandonados, quanto mais a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser abandonada em nenhum tempo. Aos pais presentes e que também nos assistem, vocês precisam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. A partir do momento em que eles nascerem, vocês já devem adquirir esse hábito. Está o bebezinho no berço? Abra a Escritura, leia a palavra de Deus. Ah, mas ele não entende. Não importa, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz. Ela traz vida. Leia a palavra de Deus. A ideia do texto aqui, quando Paulo diz que desde a infância, é literalmente desde um menininho de colo, desde um bebezinho. Você sabe. Façam isso, pais. Façam culto doméstico, vocês precisam fazer. Pelo menos uma vez a semana. Reúna a família. 20 minutos, 15 minutos, abra a Escritura, leia um texto bíblico, cante um louvor, ore. Ensine a palavra de Deus. Coloquem como uma prática diária ler um texto das Escrituras com seus filhos todos os dias, mesmo que seja antes de dormir. Não negligenciem os seus deveres como os primeiros mestres de seus filhos. A avó de Timóteo e sua mãe não negligenciaram. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: permanece no que você aprendeu. Não esperem, por fim, não esperem que os seus filhos amem a palavra de Deus, se eles nunca observam os seus pais com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus. Vocês precisam dar exemplo. Ler as Escrituras todos os dias. Aos filhos presentes, vocês precisam sempre lembrar do ensino que receberam e de quem receberam. É muito comum hoje os jovens nas universidades receberem um afrontamento à sua fé, com outras antropologias, outras epistemologias, outras formas de entendimento. Não vá por eles. Vocês precisam saber de quem aprenderam. Vocês têm aprendido dos seus pais que amam o Senhor, dos seus líderes espirituais, dos seus pastores. Não vão por esse caminho. Fiquem firmes. Não cedam ao ensino de qualquer professor universitário. Honrem em suas memórias a vida dos seus ensinadores. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você sabe de quem aprendeu. Talvez Timóteo estivesse escutando muitas coisas naqueles dias difíceis. Depois que ele relata que os homens iriam de mal a pior, ele disse: você sabe o que aprendeu, você sabe de quem aprendeu. Por isso, permanece. Sendo assim, a primeira lição é essa: permanecendo na palavra de Deus, sabendo que temos aprendido de fonte segura. Chegamos então à segunda lição para enfrentarmos dias difíceis. A primeira é permanecer. A segunda é sabendo o que é a palavra de Deus. Está nos últimos 2 versículos, 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É interessante que a revelação bíblica mostra que a criação do homem se dá de uma forma. O Senhor Deus utiliza 2 elementos. Ele cria o homem do pó da terra, primeiro elemento, barro. E depois que ele faz, vamos dizer assim, este molde, este ser de barro, ele usa um segundo elemento. Ele sopra suas narinas, o fôlego de vida. E a Escritura diz então que o homem passa a ser alma vivente. Então o homem é constituído de uma parte material e uma parte imaterial. Nós sabemos que o homem morreu espiritualmente na queda. O apóstolo Paulo diz que toda a palavra de Deus é soprada por Deus. Assim como o Senhor Deus sopra nas narinas de Adão e ele torna-se um homem vivo, toda a palavra de Deus sai de dentro de Deus. Literalmente, a ideia aqui é: a Escritura, ela é respirada,
ela é inspirada, ela sai de dentro de Deus e vem para os homens. É por isso que ela é vida, porque o Pai é o detentor da vida, assim como o Filho é o detentor da vida. Se você quer ter vida, você precisa estar em constante contato com a palavra de Deus. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Para quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O fato da Bíblia ser inspirada por Deus significa que ela é um livro ímpar. Ela não é como as outras literaturas. Ela foi, durante muitos anos, revelada por Deus aos pais pelos profetas, como diz o autor aos Hebreus, mas nestes últimos dias, pelo Filho. Tudo veio até o Filho, tudo foi encaminhado pela pessoa do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. A Escritura Sagrada fala de Jesus, toda ela. Ela foi preservada por Deus. Os homens tentaram destruí-la durante a história, não conseguiram. Os homens tentaram adulterá-la, não conseguiram. E hoje nós a temos aqui. 66 livros. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Nós temos a palavra de Deus e ela é viva. Ela é poderosa para tirar todo o nosso resto de morte que ainda existe por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa que ainda reside em nós. E nós devemos lutar contra ela todos os dias. E somente a palavra de Deus tem todo o poder para fazer isso. Você não pode vencer os seus pecados pelas suas próprias forças. Você não pode abandonar os seus maus caminhos. Você não pode resistir o mundanismo, porque você simplesmente é uma pessoa ética. Você não pode, você não tem essa força. O próprio Cristo disse que este mundo jaz do maligno. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa conhecê-la, amá-la, dedicar-se à palavra todos os dias. Porque ela é diferente de todas as literaturas, ela vem dos céus. E ela tem utilidade. Timóteo, igreja de Canoas, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muitas vezes nós lamentamos os acontecidos no nosso presente. E quando nós observamos estes acontecidos, nós vamos perceber que nós estamos colhendo erros do nosso passado. Porque nós não fomos sábios o suficiente. Nós não tomamos as melhores decisões que nós poderíamos ter tomado. E nós ficamos nos lamentando. Ah, se eu não tivesse feito dessa forma, eu não estaria sofrendo isso. Ah, se eu tivesse feito assim. Amado irmão, você não pode mexer no seu passado, mas você pode mexer daqui para frente, meditando na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, falando nas Escrituras, te instrua em todo o seu caminho. Vamos rapidamente ao Salmo 119. Vamos ler 3 versos que Davi escreveu, inspirado por Deus. Salmo 119, a partir do verso 97. Olhem a declaração do salmista. Olhem o valor que ele dá para a palavra de Deus. Gravem esses apenas 4 versos aqui. Meditem nesses versos, tomem eles como regra para a vida de vocês. Verso 97, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. São 5 versos. O valor que o salmista dá à palavra de Deus.
é o valor que nós devemos dá-la também a ela, dar a ela. Nós precisamos amar, precisamos meditar, porque ela vem de Deus e ela é apta para nos ensinar, para repreender-nos, para corrigir-nos e nos fazer viver na justiça. Versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E toda boa obra é tudo. Tudo que você for fazer, se você conhecer a palavra de Deus, se você amá-la, ela vai te capacitar para desempenhar qualquer coisa, qualquer atividade, para que você glorifique o nome de Deus. Então você vai desempenhar atividades que honrem a Deus, você cultuará o Senhor Deus no seu procedimento, onde você estiver, você será habilitado para isso, porque a palavra é viva e ela está em você. Louvamos o Senhor por todos esses ensinos. Sendo assim, você tem um local seguro onde colocar toda a sua confiança. A palavra de Deus. Se Deus não muda, ela também não deve ser mudada. Se ela é viva, ela pode transformar a sua vida. O pecado tem roubado a sua vida, a nossa vida. Mas a palavra de Deus, soprada por Deus, é capaz de dar-lhe a vida, mesmo que você se encontre morto em delitos e pecados. Talvez alguém esteja escutando este sermão, essa palavra, e você diga: eu preciso disso. Então você clame a Deus, porque ela pode trazer vida, trazer dos mortos a vida. O mundo caído é cheio de tristezas e mazelas, as dores são uma realidade nesta existência. Mas a palavra de Deus garante que isso um dia passará, e o próprio Senhor enxugará de seus olhos toda lágrima. Confie na palavra. A Bíblia ensina-nos que o sofrimento cessará, porque isso é verdade. Confie na palavra. Diante das palavras aprendidas, faça um propósito com Deus nessa manhã. Já que você aprendeu que a Bíblia, já que você sabe que a Bíblia é inspirada por Deus, é soprada, traz vida aos mortos, é uma fonte de confiança para todos, porque não muda, distribua Bíblias, entregue a palavra de Deus. Nós temos muitas ordens na Bíblia de pregarmos a palavra. Pregar a palavra. Se você quer ver alguém de sua família convertido, crendo, fale da palavra, entregue a palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Uma última consideração: aqueles que têm filhos pequenos, que estão criando seus filhos, aqueles que também já têm filhos na adolescência, preparando-se para a faculdade, na escola, saibam que o melhor investimento que os senhores podem fazer para os seus filhos não é preparar um bom caminho para que um dia eles deixem o Brasil, porque aqui no Brasil as coisas não estão boas. Se você puder fazer isso, faça. Mande os seus filhos para fora, se puder fazer. Mas não pense que isso é a melhor saída para ele. Ensine a palavra de Deus. Sendo assim, ele estará firme em onde estiver, todos os tempos. Faça tudo o que você puder, mas saiba que a maior lição para os seus filhos, o maior legado, assim como aquela mãe e aquela avó deixaram para Timóteo, é o ensino da palavra, porque assim ele venceu e os seus filhos também vencerão. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas coisas. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, pelos ensinos da Escritura Sagrada nesta manhã. Aprendemos, Senhor, que para vencer, viver, enfrentar dias difíceis, nós devemos permanecer na Tua palavra, sabendo o que ela é e o que ela faz em nossa vida. Ajuda-nos a amarmos a Tua palavra. Ajuda-nos a permanecermos na Tua palavra. Assim nós oramos, confiados no Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.